da resistência timorense, ele rolou na fatem, também tem bem na catona, mãe. Passa lima, né? Comissão de Economia, Ambiente e Cooperação em Timor-Leste. Mais uma vez, sejam bem-vindos no Arquivo Museu da Resistência Timorense. É com grande honra que vos recebemos neste espaço simbólico da nossa história coletiva e Arquivo Museu da Resistência Timorense. E todos nós sabemos que hoje é dia 25 de Taratais, é uma tradição do povo timorense como um símbolo de acolhimento, respeito e amizade para os irmãos da cidade. Com todo o respeito, gostaria de convidar Sua Excelência, o Senhor Deputado Pedro Felipe Alves, a receber uma oferta de tais que será entregue pelo diretor executivo do Arquivo Museu da Resistência Timorense, Sr. Jorge Alves Vemones. Uma salva de palmas. A seguir, a deputada Palmira Marciel Fernandes da Costa, a receber uma oferta de tais será entregue pelo Sr. José Agostinho Siqueira Somoto. Uma salva de palmas. Deputado Rodrigo Daniel. E gostaria de convidar o Sr. Deputado Virgílio de Fontes Pereira, uma oferta de tais que vai ser entregue pelo Diretor Nacional Unidade Educativa, Sr. Álvaro Vasconcelos. Em seguida, gostaria de convidar o Sr. Deputado. Vai ser entregue de Fiscal Único do Arquivo Museu da Resistência Timorense, Sr. Luiz. Sr. Abrão. Então, o Sr. Abel vai ser trocado diretor nacional da administração. Gostaria de convidar a senhora deputada Ânsia Safina Talapa Formiga, vai ser entregue pela Secretaria das Finanças, senhora Venância. A seguir, gostaria de convidar a senhora deputada Nurima Ribeiro Alcatiri, vai ser entregue pela Secretaria da Logística. A seguir, gostaria de convidar a senhora deputada Virgínia Ana Belo, vai ser entregue pela senhora Nina. Gostaria de convidar a senhora Isabel Graciete da Silva Pereira, vai ser entregue pela senhora Filipa, que é assessora do Arquivo Museu da Resistência Timorense.
Xanana Guzmão. Quando Xanana Guzmão esteve no mato, durante essas correspondências, escrevia sempre resistir e vencer. Entretanto, esta frase, resistir e vencer, é a palavra de ordem. No início da guerra, nós tínhamos palavras de ordem. Resistir é vencer. Pátria ou morte. A nossa vitória sobre a questão de tempo. Tudo isso são palavras de ordem. E, entretanto, gostaria de convidar os senhores e os jornalistas a entrarem aqui na sala da exposição. Temos no início, temos uma montanha para representar todas as montanhas de Timor, porque em Timor, durante a guerra, os guerreiros tinham que ir para as montanhas a lutar e a resistir. E também no mato, não foram lá só apenas para lutar, mas também dedicaram tempo para a alfabetização. Nós estamos aqui a ver um professor que está a terminar com o serviço como soldado, como militar, ao mesmo tempo professor. E naquela altura não aprendemos muita coisa. Aprendemos com a língua portuguesa. Por isso mesmo escolhemos a língua portuguesa como língua oficial. A nossa língua nacional. Então deixamos esta parte, passamos para este lado, que é a chegada dos portugueses. Antes da chegada dos portugueses, também houve muitos países que tentaram passar, mas não ficaram. Vieram precisamente dos portugueses que ficaram. E puseram o primeiro capital de ouro em Lisboa. Os portugueses vieram também por causa do café, o mel e o sangue. Daí que atraíram os portugueses e ficaram. Sândalo. No princípio foram recebidos, mais tarde os timorenses começaram a fazer. Sândalo é o quê? Uma árvore. Madeira. Madeira, sim. Ou seja, cortavam a madeira. Sim. Uma madeira preciosa. Então, no princípio foram bem recebidos, porque haviam os padres dominicanos e a missão, então foram bem recebidos. Mais tarde os timorenses começaram a fazer revoltas contra os portugueses. Os portugueses tentaram colonizar, os timorenses não gostaram, por isso fizeram as revoltas, mas as revoluções foram rápidas. A revolução que durou mais tempo é a revolução da Manufana, feita por Dom Boaventura e os seus companheiros. Dom Boaventura e os seus companheiros lutaram contra os portugueses quase 3 anos, e na altura os portugueses quase perderam a força. Então os portugueses tinham que trazer mais forças vindas da Moçambique. Com a chegada dos próprios de Moçambique, e que Dom Boaventura e os companheiros entregaram-se a governo português, depois eles tinham-se para. Depois da Revolução da Manufana veio a Segunda Guerra Mundial, portanto, a Segunda Guerra Mundial entre os japoneses e os australianos. Os australianos vieram ocupar o território, então os japoneses perceberam que os australianos estavam presentes, vieram atrás e realizou-se a Segunda Guerra Mundial. Na consequência da Segunda Guerra Mundial, que destruiu o primeiro catedral, que era a maior raça, foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial, e as mulheres timorenses foram vítimas dos soldados japoneses. Há fotografias dessa catedral? Tem norte. É maior a raça. Sim. Os timorenses estavam divididos em 2 grupos. Um grupo apoiava os japoneses, outro grupo apoiava os australianos. E na altura que morriam mais era os timorenses. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o Estado Norte, que é o ditador de Salazar. Por causa da ditadura, houve a Revolução das Flores de 25 de Portugal. Quando aconteceu a Revolução das Flores, então deu também a oportunidade que começou a ter as participações. Revolução dos escravos. E então, na criação, temos o Partido Catalinho, o Partido PT, a PODEC e mais 2 partidos pequenos, trabalhistas e Código. Todos os partidos têm os princípios diferentes. O UDT queria uma independência federal de Portugal. A Catalinho queria uma independência imediata. A PODEC é outro princípio. Então, mas entretanto, os maiores partidos eram o UDT e a Catalinho. No princípio, fizeram uma coligação para a preparação das eleições administrativas regionais de Portugal. Mas a coligação não durou. Caiu a coligação no dia 11 de agosto do ano 75, a UDT fez o golpe, acusando que o Partido Catalinho comunista. E no mesmo ano, no dia 20 de agosto, Catalinho fez o contra-golpe. Daí começou a entrar um conflito entre os partidos. Depois 7 anos mais tarde. Então, depois começou a o conflito da Guerra Civil. Mais tarde, Catalinho mudou o território, o partido que a PODEC
foram à fronteira e entraram no Timor Ocidental. Com a presença dos dois partidos do Timor Ocidental, e que resultou a morte dos 5 jornalistas internacionais de Bahia. Além dos refugiados para a fronteira, houve também refugiados para a Austrália com o barco. E durante o conflito da Guerra Civil também houve muitos que morreram, muitos ficaram feridos e muitos edifícios foram estragados. Por exemplo, o primeiro aeroporto de Timor também foi destruído. A torre do controle do aeroporto de Dilma italiano durante os confrontos de agosto de 75. Tanto que os milícias derrotaram a Petelém com as armas brancas e as armas tiradas pelos militares portugueses e com essas armas que lutaram durante 24 horas. Se por causa do conflito da Guerra Civil, o último governador que esteve cá, o governador Lemos Pires, na noite de 26 para 27, o governo português retirou-se para a Ilha da Torre. O governo abandona a ilha por razões de segurança. Quando o governador retirou-se para a Ilha da Torre, os líderes timorenses anteciparam a proclamação que foi no dia 28 de novembro de 75, com o proclamador do Partido Fretilino Francisco Xavier Amaral, o vice-presidente Nicolau Lobato, e Nicolau Lobato naquela altura assumiu o Estado como vice-presidente, ao mesmo tempo primeiro-ministro. Temos aqui o texto da proclamação, o texto da declaração unilateral da independência de Timor-Leste, proclamado por Xavier Amaral na qualidade de presidente da Fretilino 28 de novembro do ano 75. Por volta de 0 a 0. Temos também o som da proclamação em duas nações, português e interno, com a propósito. Agora gostaria de convidar. Proclamamos a nossa independência apenas 9 dias, sem chegar no mês, sem chegar no ano. No dia 5 de dezembro, Geral Fogo e Henrique Kissinger vieram à Indonésia, reuniu-se com o presidente da Indonésia, o Suharto, e o ministro de Negócios Estrangeiros da Alemanha, no dia 5, e 6 começaram a avançar, e dia 7 de dezembro, oficialmente, o Timor veio de É para vos explicar quais os imigrantes vieram intervir Timor com o apoio dos americanos e dos australianos. Porque disseram que a propaganda dizendo que Timor existe comunismo. Então, a invasão foi muito fácil. E agora gostaria de convidar todos para entrarem na sala de invasão. Quando os indonésios vieram intervir Timor, vieram por 3 meios. Via aéreo, a lançar os partidistas, via marítimo com os barcos a lançar as forças dos equipamentos, a via terrestre para passar pelas fronteiras, onde ajudou a morte dos imigrantes. No ano 75, quando vieram com aviões, barcos e aviões, Timor não tinha nada. Timor tinha apenas 2 qualidades das armas, Mauser e Z3. E as armas não foram fabricadas por aqui, foram criadas por nós militares portugueses. Com esses armas, eles continuavam a lutar. Só que não continuavam, não podiam continuar, não tinha nada, então vieram também como estamos aqui a ver no esquema, lá no ar, os aviões enfileiros, lá no mar também os barcos vieram enfileiros, então não tinha posto, Indonésia, com armamentos apoiados pelos americanos. Então, como não podíamos resistir, a única solução tinha que abandonar o capital e fuga para montar. De 74 até 78, lá no exterior ainda acompanhava o processo da invasão através do horário. Mas no ano 78, segundo o governo australiano Malcolm Fraser, considera inevitável que a integração de Timor-Leste à Indonésia, só por causa do seu interesse, mandou cortar a Rádio Mobeiro. E a Rádio Mobeiro deixou de emitir no dia 12 de dezembro do ano 78. A Austrália reconhece de julho a integração de Timor-Leste na Indonésia. E foi nesse ano que, no dia 31 de dezembro, Nicolau Lobato, líder da resistência, presidente da Fretilino, foi morto em combate em Mindelo. Presidente da República. Segundo presidente. E então, no ano de 79, estavam vivos no interior apenas 3 de 7 por 250 membros da Comitê Central da Fretilino. Xanana Guzmão, Mahum e Tsai. Hoje em dia ainda temos o Xanana, o Tsai desapareceu logo no início, enquanto uma bomba já morreu 3 ou 4 anos passados. Embora tiraram o rádio em 78 e 79, mas foi neste período que foi muito difícil de ter. Muitos morreram por causa da saúde, muitos morreram por causa da fome, muitos morreram por causa do bombardeamento, até que a última base do apoio também foi bombardeada. Quando a última base foi bombardeada, as pessoas começaram a vir, ganharam, capturar, vieram com aquela condição.
Se olharmos para as fotografias, pensávamos que aquilo era na Eritreia, porque certo Timor também passava pelo mesmo. Aquilo só perde em osso. Os anos de 78 e 79 foram trágicos em Timor-Leste. À medida que se verificava a rendição das populações refugiadas das montanhas, muitos eram imediatamente lançados para o campo de concentração de internamento. Em finais de 79, estariam detidas mais de 300 mil pessoas. Outros eram pura e simplesmente fuzilados. Muitos eram deixados ao abandono pelas estradas sem comida, sem medicamentos, sendo sucessivamente controlados e interrogados vezes sem conta pelos militares europeus. Aldeias inteiras foram levadas. Portanto, após os bombardeamentos assassinos, vinha agora a fome e a miséria, contribuindo para o genocídio do povo timorense. Tudo feito que o mundo de nada soubesse. Timor-Leste era um país. Que na altura não havia jornalistas, não há comunicação. É só Timor. Então, segundo os números oficiais indonésios, em 74 viviam em Timor-Leste 653.211 habitantes. E esse número baixou em 1978 para 498.433 habitantes. Só nos primeiros 4 anos de ocupação, Timor-Leste perdeu mais de 23% da sua população. Não tínhamos apoio nenhum. Já nos últimos anos tínhamos apoio do Grupo de Solidariedade de Portugal e Japão, oferecemos telefones satélite a apoiar. E quando o telefone satélite chegou, já se pode comunicar com os da frente clandestina, frente armada, através do telefone satélite. Temos instalados equipamentos de radiocomunicação, lançamos no Falantino. Os do Falantino conseguiram vir nas emboscadas. Quando diziam emboscadas, tiravam, ou senão os da clandestina compravam ou roubavam e mandavam. Quem costuma roubar? As crianças que perderam os pais e vieram atrás dos militares, então as crianças foram servindo, ficando aí com criados dos militares, também aproveitaram a roubar e mandavam na piscina. Essa água, durante a emboscada, tiraram a água. Como não tínhamos equipamentos suficientes, os da clandestina fabricavam armas biológicas que nós não precisamos de matar. E finalmente temos aqui a arma que os portugueses deixaram e os E3 acompanharam com nós. Com essas duas armas, apoiando com a arma da caça, é que lutaram durante 24 anos. Ainda continua a ser a arma do exército. Sim. E temos aqui um filme para refletir como é a maneira de fazer a emboscada. Foi no dia 20 de agosto em Aceretula, caminho entre Bocó e Queque. Então está aqui o nosso ex-presidente Tauro Matanrua, que na altura também participou. E o filme foi tirado por um jornalista internacional e depois disso levou para fora. Esse é o nosso comandante, David Aitula, que desapareceu no ano 97. Temos aqui um cerco de aniquilamento numa altura que os jornalistas queriam fazer uma limpeza geral. Então levaram todos os homens da cidade para fazer a limpeza. E depois levaram os homens para lá e vinham utilizar os homens como escudos. E então quem morriam mais eram os timorenses. Estavam aqui, puseram as populações em frente e os povos militares atrás. Enquanto vão os tomados, os militares que vão à frente e a população atrás. É uma violação dos direitos humanos. Naquela altura ninguém falava. A única parte que costumava falar é a parte da igreja. Então o primeiro bispo timorense começou a divulgar as violações de direitos humanos e os meninos não gostaram porque foi expulso daqui. Sim, ele veio substituir um Carlos Filipe Ximenes Bela. Na altura pensava que Dom Carlos Filipe Ximenes Bela, mais o Marcos Carlos de Portugal, ainda Ronaldinho, pensava que Dom Carlos Filipe Ximenes Bela ia apoiar. Mas Dom Carlos Filipe Ximenes Bela também viu que as violações continuavam e não ficou calado. Por isso mesmo que no ano 99 deitaram abaixo a residência do bispo, a Câmara Eclesiástica e muitas igrejas também foram saltar. Morreram também os padres chamados no ano 99. Esta cronologia do 80 a 90 é a parte mais principal no ano 83, quando os Falantino fizeram uma proposta ao governo indonésio para parar com a guerra e recuperar o negócio necessário. Com essa proposta, os jornalistas ficaram todos satisfeitos, pensaram que, de certeza, que os guerrilheiros vinham tudo para a cidade e é fácil para ser controlado. Mas não sabem a estratégia dos guerrilheiros. Fizeram a proposta para mandar os doentios, as senhoras, para virem cá negociar, enquanto os fortes ainda ficavam. Ficavam lá quando vieram por um período de 6 meses, fizeram um levantamento em Clarás, mataram todos os soldados e fugiram de novo para o mar.
Então os jornaleiros ficaram furiosos, por isso que fizeram um massacre 7 de setembro, em Caras. Aqui no dia 13 de outubro de 81, na procissão da Nossa Senhora de Fátima Medina, Dom Martinho do Costa Lopes denuncia os massacres cometidos pelas forças ocupantes, sendo mandado retirado. O papel da Igreja. E na altura também pediam para não falar e não rezarem a missa em português, mas aqui a Igreja, e precisamente por isso mesmo, a Santa Ceia aprova o uso do texto como língua liturgica. Hoje em dia ainda temos o Xanana, Malbuno morreu até enquanto que Malbuno desapareceu no ano 99. Na luta contra a violência, temos a frente armada, frente clandestina, e com a presença do Santo Padre fizemos a primeira manifestação em Taciturna. Depois daquela manifestação, muitos foram capturados e muitos foram perseguidos. Os perseguidos, uns foram para o exterior, alguns foram para o mato, uns foram para a igreja. Estes que foram à igreja, que os jornalistas foram atrás, então resultou a morte do jovem Sebastião. E temos aqui a nossa frente diplomática, membros da delegação da Bateria no exterior durante o encontro com o Joaquim Cisano, presidente da República Popular de Moçambique. Temos aqui também Eduardo Santos. Eduardo Santos. Sr. Adílio Araújo, secretário da Delegação Externa da Bateria, durante o encontro com José Eduardo Santos, presidente da República Popular de Angola. Mas nesta altura, Joaquim Cisano ainda não era presidente da República, era o ministro dos Estrangeiros. O presidente da República era Samaroncha. E temos aqui uma réplica de prisão durante a guerra, temos essa uma réplica para apresentar. Enquanto o problema de Timor ainda estava discutido, entretanto, os ministros dos negócios estrangeiros da Austrália e Guerra e da Indonésia aliados brindam a assinatura do Tratado Timor-Guerra no avião que sobrevoou o mar de Timor, 11 de dezembro de 89. Naquela altura, Timor não podia reagir porque estava sob uma opressão, mas o grupo de solidariedade começaram a fazer o protesto. Manifestantes exibindo cartazes à frente à Embaixada da Austrália em Londres durante um protesto contra o Tratado de maio de 1990. Temos aqui o filme Santa Cruz, que foi filmado por uns jornalistas internacionais, o Jornalista Subterrâneo da Lana. Então, na altura, os jornalistas pensaram que, com aquele massacre, com a captura de Xanana, pensaram que Timor já não tinha mais não tinha mais força. Entretanto, os timorenses nunca ficaram parados. Até próprios estudantes timorenses que estavam a estudar na Indonésia também continuavam a fazer e foram assaltar as embaixadas. Esta é a réplica de um jovem timorense, de um estudante que esteve estudando na Indonésia para pedir asilo político nos Estados Unidos, na embaixada dos Estados Unidos, no ano 94. Depois do massacre, os indonésios não descobriram onde que foram enterrados ou onde que foram deitados. E então, precisamente depois da restauração, em que encontraram uma cova e foram cavar, e temos aqui os restos mortais. Depois de Xanana ser capturado, pensaram que não havia mais ninguém que suprir. Entretanto, depois de Xanana ser capturado, Malbuno assumiu o Faro. Depois Malbuno também foi capturado pelas forças indonésias no dia 5 de abril de 93, e então Nino Kun Santana assume o comando da luta de estruturação da organização. E Nino Kun Santana morreu no ano 98, então o grupo passou ao tal Mataroca a assumir o plano. Nesta cronologia, no 91 até 98, a parte mais principal é no ano 96, enquanto que na altura desconsideraram o Timor, mas internacionalmente ainda davam consideração ao Timor. Por isso convidaram dois timorenses. Anúncio da atribuição do Prémio Nobel da Paz a dois chilenos Belo e a do Dr. José Ramos Horta, que será entregue a 10 de dezembro do ano 96. Temos aqui a cronologia de 99 a 2002, a parte mais principal é no dia 4 de setembro, quando e para mim, isto é o boletim da votagem, com esse modelo que fomos a votar, porque toda a gente foram a votar.